primeira experiência e a gente quer ver como que isso vai rolar, se vai acontecer bem o curso, a gente vai ter uma série de aprendizagens aí nesse processo para repensar também outras áreas finalísticas que podem ser beneficiadas pela escola de governo, como educação, assistência social. Então, esse curso é muito importante nesse sentido para a gente. E ele é muito importante também porque ele marca essa questão da aprendizagem por projetos. Então, ele não é um curso meramente teórico, que o aluno fica ali como espectador na sala de aula. Ele é um curso mão na massa, ele é um curso para profissionais aplicarem os seus conhecimentos da ponta em soluções práticas, que eles apostam que vão representar em transformações dentro das áreas que eles atuam. E aí, por fim, queria destacar também que esse curso ele representa uma oportunidade de desenvolvimento aos profissionais da saúde, que nesse contexto de pandemia eles se mostraram em Niterói ainda mais valorosos para a nossa gestão. A atuação de Niterói foi reconhecida nacionalmente como uma atuação de referência no combate à pandemia. E isso só foi possível por conta desses profissionais. E aí os profissionais de saúde que estão topando entrar nesse curso, a gente acredita que são aqueles que têm um espírito empreendedor e que têm vontade de transformar a realidade da saúde dos territórios. Então, assim, contem com a gente, sejam muito bem-vindos e dizer que a Escola de Governo se coloca à disposição para tudo que vocês precisarem nesse processo. Um curso que vai ser desafiador também, porque ele é um curso totalmente online. A gente tinha pensado nesse curso num formato presencial e adaptou agora para esse formato online. Mas, assim, por conta dos parceiros, da estrutura dele, que está muito bem pensada, eu não tenho dúvidas de que ele será um sucesso. De vocês, a nossa expectativa é que vocês se engajem de fato na construção desses projetos aplicados, que vocês explorem soluções, que a gente possa levar adiante para melhorar a administração pública. A gente teve essa experiência com uma semana de aceleração de projetos da ODS Week, e a gente acredita que foi muito interessante. Esse curso vem a somar como mais uma dessas experiências, pensar no nosso laboratório de inovação, coisas para a gente. Eu queria dizer isso para vocês e dizer que eu estou super feliz, que vocês podem contar com a gente, mãos à obra, vamos em frente, e obrigada pela disponibilidade de todos em participar desse projeto. Obrigada também ao secretário Rodrigo Oliveira, que vai me suceder agora e que ajudou na concepção desse curso, que é entusiasta e que também vai acompanhar os trabalhos da equipe também, também da Maria Célia. Queria saudar todos vocês aí da saúde. Muito obrigada, viu? Obrigado, Marília, pela fala. Vou passar aqui rapidamente para o Daniel e, na sequência, já passo para o Rodrigo. Bom, boa tarde a todas e todos. Vocês me escutam? Primeiro queria agradecer pela Escola de Governo, né? Eu estou na direção da Escola de Governo desde 2017 e agradecer a possibilidade dessa parceria. Queria aos nossos parceiros, a Elo Group, a República.org, a Secretaria de Saúde. Queria contar um pouco do esforço de gestão que nós fizemos para que a gente chegasse no dia de hoje. Então, não foi simples a gente chegar e iniciar esse curso hoje. A gente começou a desenvolver esse curso em 2019. Na época, a secretária Giovana era secretária da CEPLAG, a subsecretária Marília de Planejamento provocaram sempre a Escola de Governo a formular um curso que fosse específico para os profissionais da saúde. Nós não desenvolvemos cursos específicos para nenhuma secretaria. Geralmente desenvolvemos cursos que são transversais a todos aos servidores da prefeitura, mas nesse caso a secretária, a subsecretária
planejamento, com a Giovana, e apoio para a gente iniciar a implementação. Então, a gente passou alguns meses desenvolvendo e articulando com os setores da prefeitura para que esse curso fosse possível. Esse curso ele vai ser uma possibilidade para que 30 servidores da Secretaria de Saúde, da Fundação Municipal de Saúde, passem por uma mentoria para desenvolvimento de soluções para problemas concretos do cotidiano. Então, às vezes, quando a gente olha, quando a gente vai fazer, vou fazer um curso, mas aí o curso, assim, a teoria é coisa jogada e tal, você vai, o que isso tem a ver com a minha realidade? A gente, na escola de governo, não busca desenvolver cursos com padrão tradicional. Então, esse curso ele é pensado para que vocês que já estão tendo desafios grandes nos setores de vocês, nos hospitais, nas unidades de vocês, para que vocês que já tenham desafios grandes, peguem mais uma ferramenta metodológica e teórica para buscar resolver esses desafios. Então, esse aqui é mais um apoio para vocês a resolverem problemas do cotidiano. Não é algo extra, na verdade, é um facilitador do trabalho de vocês. E, enfim, vai ser um curso para 30 pessoas. O processo seletivo, o Pedro Lemos, que é o nosso host aqui, vai explicar direitinho como é que vai se dar. A gente vai passar o calendário para vocês, mas é um curso que ele vai durar entre segunda quinzena de setembro até o começo de novembro. Então, enfim, a gente pensou nesse curso com muito carinho, com muita dedicação para vocês, porque a gente acha que os servidores da saúde merecem ter essa oferta de qualificação e merecem ter um curso como esse que os apoie no dia a dia. Então, obrigado e bom webinar para vocês. A equipe da Escola de Governo vai ficar de apoio nesse curso. A Isabela, que está integrando a Escola de Governo agora, Beatriz, Ana Caroline, vão estar todas sempre apoiando vocês no desenvolvimento do curso. Muito obrigado, Daniel. Vou passar a palavra para o Rodrigo agora. Só estou precisando achar o Rodrigo aqui. Pronto. Rodrigo, veja se o microfone abriu. Oi, pessoal. Uma boa tarde a todas e todos. Dizer rapidamente da minha alegria e felicidade de estar podendo hoje a gente está iniciando uma parceria que foi teve tanta dedicação na produção dela, né? Porque ela não é algo simples, né? Porque ela envolve 2 parceiros privados e vários entes e 2 secretarias da prefeitura. Isso, eu acho que em si, por si só, já é um baita avanço. Eu acho que também diz muito sobre a maneira com que o governo Rodrigo Neves tem trabalhado e investido no processo de qualificação da gestão. E é muito bom também ter na saúde o início de uma nova fase da escola de gestão, pensando na abordagem e na organização de cursos especificamente para uma área. Que bom que é a saúde e também que bom que esse processo, eu acho também esse curso ele é um encontro do ponto de vista da formação, da educação, da concepção pedagógica dele, ele é um encontro também de várias iniciativas que trabalham no mesmo sentido. A ELO, com uma metodologia, uma aposta na organização de projetos, não simplesmente naquela educação bancária, de exposição de conteúdo, mas na aposta de que o conteúdo ele é produzido no trabalho. Esse processo se encontra com, eu quero agradecer demais a parceria e o investimento do Instituto República, se encontra com um processo de uma entidade muito comprometida com a formação e com a evolução e qualificação do serviço público no Brasil. Quero agradecer muito, é uma honra para a gente estar nessa parceria. Se encontra esse processo
também com um esforço grande da Prefeitura de Niterói, desde a criação da Escola de Governo, de Gestão de Governo, para organizar processos também que apostam na experiência concreta dos servidores para a solução de problemas e que este processo ele é, em si, um processo pedagógico. E esse processo se encontra também com uma longa trajetória da saúde pública brasileira, especificamente do SUS. No SUS a gente chama de educação permanente, mas, de certa maneira, é muito parecido e é uma concepção que aposta em que o processo de trabalho, o processo de educação, para mudar modelo, para reorganizar processos de trabalho, eles são fundamentais, eles precisam se encontrar. Ou seja, eu me formo no trabalho e, ao me formar e aprender no trabalho, eu mudo o meu trabalho e organizo isso. Sempre, é claro, como a gente está falando do SUS, organizando e tendo como baliza os princípios norteadores da integralidade, da universalidade, do controle social, da participação da comunidade, mas também colocando no centro dessas discussões as necessidades da população. E é importante que esse curso, acho que tem uma oportunidade para a gente, em cada turma, em cada hospital, da gente fazer um processo de organização, avaliação, autoanálise do nosso processo de trabalho e, a partir dos problemas reais que a gente vive nas unidades de saúde, ao enfrentá-los, ao buscar soluções, ao buscar inovações, construir um processo pedagógico que vai deixar como legado não só a solução e a resolução desse problema, mas também deixa como legado um método de trabalho e um processo de permanente qualificação, de permanente aposta, de que a gente só faz saúde investindo no trabalho humano. E falando de outra maneira, a gente só cuida de gente com gente. E a gente precisa investir nessa gente que cuida de gente para construir um processo cada vez mais comprometido com as necessidades de saúde da população e cada vez mais antenado e crítico com o seu processo de trabalho. Então, assim, eu estou muito feliz, não vou me alongar mais, mas dizer da minha felicidade, dizer que, como desde o início acompanhei esse processo, inclusive quando não estava, que ainda estava no Getulinho, quero dizer que vou acompanhar de perto esse processo, que eu tenho muita esperança e expectativa com esse curso, e que ele, primeiro, porque o que ele vai entregar para a Secretaria de Saúde de Niterói, para o SUS de Niterói, mas também o que pode trazer de parcerias futuras e de processos de inovação, de trabalho, de educação, a partir da realidade concreta que a gente vive no serviço de saúde. Um abraço. Nossa última fala antes do bate-papo de hoje, Eloy. Boa tarde, gente. Me escutam? Boa. Muito obrigado. Eu fiz questão de estar aqui com vocês nesse momento, principalmente para poder deixar registrado aqui o meu muito obrigado, um enorme agradecimento pelo trabalho que todos vocês vêm desempenhando, não só nesses últimos meses, mas desde sempre, né? Porque agora, de repente, parece que nunca existia saúde, né? Ninguém trabalhava na saúde. O pessoal da saúde sempre trabalhou muito e agora está trabalhando dobrado. E vocês são primordiais nesse momento que a gente está vivendo. Então, queria deixar registrado do fundo do coração um muito obrigado por tudo que vocês vêm fazendo. Quero agradecer também e deixar registrado meus parabéns para a liderança da secretária Ellen, secretário Rodrigo, Marília, Daniel. É importante vocês estarem com esse pensamento olhando sempre para frente. Acho que a soma desses times, né, da liderança, mais com a equipe que vai, executa e faz acontecer, que tornaram de Niterói um grande case. Marília foi tímida ali falar que é um case nacional. Eu considero um case mundial. Os níveis de testagem em Niterói são comparados à Coreia, gente. Assim, é coisa de outro planeta mesmo. Então, acho que não precisa ter timidez, não. Vocês são um case mundial de sucesso no trabalho, de seriedade no trabalho
no combate dessa pandemia. E eu fico muito orgulhoso em poder falar que a gente conhece vocês, que a gente está apoiando o trabalho de vocês. Me sinto aí uma pontinha de participação em tudo que vocês estão alcançando. O Daniel vai achar repetitiva a minha fala, mas eu acho que é uma fala que representa bem o momento que a gente vive. Imagina aquela estrada duplicada, pedagiado, asfalto tá tinindo num dia de sol, você tá ali sem carro, dirigindo uma tranquilidade, velocidade de cruzeiro, é mole, né? Para quem sabe dirigir uma estradinha assim maravilhosa, é fácil. Agora eu quero ver dirigir de noite numa estrada esburacada de terra, com aquele toró caindo em cima da gente, aí é que tem que ter muito braço, tem que ser muito motorista. A gente tá nessa estrada esburacada de noite, cheia de buraco, chovendo, e vocês estão fazendo um belo trabalho de condução desse veículo, que é a saúde, e estão levando a gente ao nosso destino, que é sair do outro lado dessa pandemia. Assim. Então, é nessa hora que a gente vê realmente a capacidade das pessoas, o valor das pessoas, a liderança, porque quando está tudo uma beleza, é mole. Quero ver no momento de dificuldade, no momento de desafio, é aí que a gente tem que se sobressair e se destacar. E eu acho muito importante vocês estarem aqui para poder se aprimorar mais, trazer mais ferramentas. Estão aqui trabalhando com a República.org. Aproveito aqui também para agradecer meu time, o João e o Cláudio, que fazem tudo acontecer. Eu só chego assim, já está tudo pronto, tudo resolvido. E dou um oi, mas o trabalho pesado, quem carrega o piano são eles, então obrigado. E a República.org, para quem não conhece, é uma instituição que justamente acredita nisso. A gente acredita no valor das pessoas, a gente acredita no capital humano no serviço público. No final das contas, quem faz o serviço público, quem faz a educação, a saúde, a segurança pública são pessoas, e a gente acredita que para a gente ter saúde, segurança, educação de qualidade, a gente precisa ter gente boa. E a gente aposta em vocês. Nos pouco mais de 4 anos de atuação, a gente apoiou mais de 100 projetos. Convido todo mundo a entrar lá no nosso site e se inscrever no e-mail, seguir no Facebook, Instagram, tudo, porque a gente tem outros projetos que a gente está apoiando, outros programas que a gente apoia, e sempre para servidores públicos. Então, é só para vocês, tá, gente? Então, aproveitem, tem essa oportunidade que a gente está apoiando aqui em Niterói, mas tem muitas outras, e vai ser um curso incrível, porque não é só pela organização, que é excelente, mas também pela qualidade dos parceiros que estão implementando, que é a Elo Group, que eu já conheço há bastante tempo. É um pessoal de extrema competência, extrema qualidade. Então, pensa só, o professor é bom, o aluno é bom, o conteúdo é bom, só vai sair coisa excelente daqui, né? Não tem erro essa receita. Deixo aqui meu muito obrigado novamente para vocês. Não vou poder acompanhar a aula, mas fiz questão de vir aqui dar o meu obrigado e meus parabéns pelo trabalho de vocês. E bom curso, boa aula. Contem com a gente no que precisarem, viu? Grande abraço. Obrigado, Eloy, pela fala. Rodrigo, Daniel, Marília. Eu acho que foram falas excelentes para abrir esse nosso curso. Como a Marília trouxe lá no início, ele é um curso mão na massa. E como o Eloy trouxe agora, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, porque esse curso, para ele ser bom, ele precisa ter pessoas que são boas. E a equipe de saúde de Niterói é referência. Então, eu tenho certeza que a gente vai construir coisas muito boas juntas. Estou muito feliz de verdade aqui. Estou vendo a carinha de vários de vocês. Só para a gente fingir que a gente não está nesse mundo tão digital assim, queria começar a nossa tarde dando boa tarde para vocês, pessoal. Tudo bem? Pode me dar um tchauzinho, pode me dar uma boa tarde aí. Eu senti parte desse calor humano aqui com vocês. Obrigado. E para a gente fazer a abertura desse nosso curso, para a gente poder trazer um pouco de conteúdo inicial para todo mundo, para os interessados, eu trouxe 2 pessoas para fazerem falas motivantes, interessantes e trazerem casos muito bons que nós já trabalhamos.
tem uma boa jornada que nós da Elo já trabalhamos com saúde, e a gente sabe que trabalhar com saúde pública não é fácil. Falar que esse curso vai resolver todos os problemas da vida de vocês, eu ia começar esse nosso relacionamento com uma grande mentira, e não é por aí que eu quero começar. Tem muitos desafios, eu acho que o nosso papel é fazer com que a gente juntos crie resiliência para conseguir passar por algumas dessas barreiras, ou então prevenir alguns dos problemas que a gente pode ter no meio do caminho. Para a gente começar a nossa tarde hoje de discussão, então, eu vou passar a palavra para você, André. André, pode se apresentar, apresente para o grupo. Quem é você na fila do pão e o que você vai discutir com a gente hoje? Pessoal, boa tarde. Prazer, André. Primeiramente, dar um alô para todo mundo, especial secretário Rodrigo, Daniel, Marília, Eloy. Eu vou direto aqui para o nosso papo para tentar recuperar, que a gente está um pouquinho atrasado, Pedro. E a fala aqui é um pouquinho sobre o que a gente chama de empreendedorismo público. E o empreendedorismo público, para mim, é um dos traços mais importantes para transformações de sucesso na gestão pública. Só para ter certeza, vocês estão vendo meu slide? Então, né? Então, vamos lá. Isso aqui é um pouco da minha história pessoal e da história assim, de várias pessoas que eu conheço quando elas entram no serviço público, que é quem está fora da máquina acha que gestão pública é fácil, que é mato alto, que é só chegar lá com uma ideia e implantar aquela ideia. Seja uma mudança de um processo de um hospital, a forma de comprar, a logística, a estrutura, né, de provas ou de aulas na educação, licenciamento ambiental, etc. Mas o fato é que os primeiros 1, 2 anos de qualquer pessoa no governo, ele é ingênuo. Ele é ingênuo porque ele tem uma motivação enorme de gerar impacto a partir de uma prefeitura, mas você não tem noção do que de fato são as raízes da máquina pública. Então você cria uma ideia, tenta fazer a mudança, tenta empreender, e aí você se depara normalmente com frases como essas que estão aí embaixo. Não tive patrocínio, a burocracia não comprou, o cidadão se comportou como eu imaginava que ele fosse se comportar, e eu vi muito racha, questão ideológica, partidário, etc., que é o primeiro contato com a realidade, tentar transformar o serviço público. Quando vai para o ano 2, você começa a tentar entender melhor quais são as raízes que geram a inércia do serviço público. Seja a estrutura de liderança, política, a forma de seleção, a captura, seja a matriz de incentivo de qualquer carreira da burocracia, seja o caos que, por vezes, se passa o sistema de controle e o temor de um PAD, seja a própria dificuldade de entender o comportamento do cidadão. E aí, nesse estágio 2, você muda a tua forma de pensar, que fala, cara, eu quero transformar isso aqui, tem muito impacto, eu posso gerar, mas você começa a entender que a realidade do governo é cheia aqui de armadilhas. E aí, eu vejo que muitas pessoas chegam no momento 3, que é um momento de grande preocupação, que elas começam a viver um dilema. E o que é esse dilema? Será que é melhor se acomodar e não comprar as brigas que eu sei que eu preciso comprar e que eu quero comprar, ou tentar comprar essas brigas e sofrer com a resistência da burocracia, da inércia, às vezes dificuldade de apoio, de compreensão à liderança, TCE, controle, etc. E esse é um momento de grande preocupação, que é um momento no qual a gente perde as pessoas que querem empreender no serviço público e aquela casa passa a ter uma dimensão mais de inércia. Tá? E aí eu vejo muito que a cada ano, 2 anos, a gente surge esses modismos, design thinking, inovação, etc., que eles criam de novo, eles resgatam transformação digital, essa esperança das pessoas de, cara, eu quero mudar o meu redor a partir da minha prefeitura, só que, por vezes, eles são muito simplistas, porque eles esquecem que as raízes não se mantêm independente do contexto. Tá? E aqui a minha fala, embora muito curta, é sobre as trincheiras do serviço público, e o nosso curso é para empreendedor raiz, que a gente vai querer considerar a transformação sabendo de problemas de controle, burocracia, carreira, etc., e não imaginar que isso está fora do baralho,
que é os bastidores de como a máscara tem que funcionar. Tá? Isso aqui não é um estudo teórico, acadêmico, mas, sei lá, a gente roda 200 projetos por ano e a gente tem aqui, digamos assim, as 3 razões de sucesso que separam os projetos que a gente fez que deram certo dos projetos que não deram certo. Tá? O primeiro fator central comum a toda grande transformação é a existência de um empreendedor público. Tá? O que é um empreendedor público? É um camarada que pode estar numa posição de subsecretário, diretor, coordenação, chefia, etc., mas que ele tem dentro dele uma motivação intrínseca enorme de gerar mudança. Então, ele se sente mal, ele vai para casa mal, se ele vê que as coisas não estão legais, ele sabe que ele pode melhorar, mas então, ele tem dentro dele a vontade de mudar o mundo a partir de coisas dele. A segunda coisa, ele tem competência e capacidade para fazer isso. Tá? Isso aqui não é um curso de fazer fumaça, mas as pessoas têm que se preparar, e o curso é sobre isso, para provocar transformações. E o terceiro, ele tem que ter resiliência. Cara, aqui é isso mesmo, 33%, 50% do que a gente faz, a expectativa teria que ser mais otimista do que a realidade, então a gente tem que aprender a sofrer com essa dor, isso quer dizer sofrer menos, porque tem muita variável exógena não controlada em qualquer lugar. Tá? O sucesso de um empreendedor público tem a ver com essas variáveis que estão aí. Tá? Então, ele tem que ter e criar admiração e respeito pelos outros, ele tem que ter empatia com o usuário final, ele tem que ter uma capacidade de convencimento, ele tem que ter profundidade técnica naquilo que ele faz, ele tem que conhecer a cultura da casa e ele tem que conhecer uma pancada de outros empreendedores que juntos vão hackear aquela política pública que ele quer transformar. Tá? E o curso, normalmente, é muito sobre como é que eu crio essas competências. Tá? Só para trazer um vídeo ilustrativo e sair um pouco da figura, isso aqui é um pouco da ideia de como é que acontece uma transformação de serviço público para a gente. Tá? Normalmente, ele começa com alguém que tem uma ideia que ela é diferente da inércia que se instalou, e essa ideia é tão transgressora dos valores e culturas dessa inércia que esse alguém é visto como um maluco. E não tem uma dúvida de que o processo racional é deixar as coisas como estão. Isso dói menos, sofre menos. Tá? E aí, algumas pessoas começam a abraçar essa ideia, que são os famosos primeiros seguidores. O primeiro seguidor, normalmente, não é aquele maluco que traz uma ideia diferente, mas são as pessoas que compram aquela ideia e elas fazem o empreendedor ser, de fato, um empreendedor. Tá? A grande massa ainda olha para aquelas pessoas que querem fazer coisas diferentes e considera que elas são malucas, porque elas estão fugindo de um racional de deixar tudo como está e azar. O sistema é assim mesmo, vão aceitá-lo. E, ao longo do tempo, as pessoas que estão incomodadas com a situação atual, que sentem que poderiam gerar muito mais impacto a partir das suas posições, veem aquilo dali e também querem fazer parte desse movimento. O que acontece é que, ao longo do tempo, e a gente vai falar um pouco sobre isso, você começa a ter experiências, casos, iniciativas concretas de sucesso, e a única coisa que faz um servidor público mudar o seu status não é uma palestra inspiradora, mas ver que, num outro lugar, as pessoas transformaram seus processos e serviços, e isso fez elas mais felizes. Então, transformar o serviço público tem sempre duas dimensões. Um impacto que gera, e no outro ele deixa as pessoas mais felizes, mais alinhada com as suas motivações intrínsecas. Ao longo do tempo, aquilo dali vira um movimento e acontece uma inversão muito interessante, que é o normal agora é não participar daquele processo transformacional. Quem está participando e vai desbravar esse primeiro curso é o perfil fora do normal. Daqui a pouco, o que a gente espera é que quem não participou ainda, que passe a ser o anormal, e a partir do momento, essa mudança, esse movimento está instaurado, e ele atua nas duas pontas. Ele é um impacto para fora e ele permite as pessoas ficarem mais felizes com o seu dia de trabalho, então elas se sentem mais produtivas, gerando mais impacto no seu dia a dia, e a mudança está instaurada a partir desse empreendedor. Tá? Então, para não atrasar muito aqui, vamos seguir. Tá? Então, ferrou, tá metendo. Então, a variável número 1 é empreendedor. A variável número 2 é iteração. Tá? Isso aqui é uma publicação de Oxford, acho que de 2018, que ele avaliou vários casos de mudança de política pública e ele falou que um dos principais erros cometidos na gestão pública é você raramente tem chance de fazer grandes transformações e quando aparece a oportunidade, você quer fazer algo maior do que deveria fazer. Então, ele chama essa coisa do doing too much too soon, que no fundo é tentar dar um passo maior do que as pernas.
Então, toda a nossa teoria de atuação ágil no governo vejamos que eu tenho aqui um grande processo, tá? Esse aqui é um exemplo genérico de licenciamento. E eu posso mexer em várias coisas. O formulário de entrada, a forma como eu reviso, a forma como eu analiso para dar ali um parecer, um checklist de verificação, a forma como eu estruturo meus times de trabalho, o sistema de informação, como é que eu monitoro, etc. E a tendência é que eu escolha uma dessas alavancas, um desses componentes, eu implemento uma mudança e depois eu vou fazendo sucessivamente entregas pontuais ao longo dessa política pública. Tá? Então, a ideia central é pensem a transformação no serviço público não como um projeto de um ano, mas ciclos de 60 dias. Então, você pensa qual é o seu entregável concreto de implantação em 60 ou 90 dias, e a cada 60 ou 90 dias, vocês vão criando uma curva de capacidade institucional. Mas é orientado a tempo, que é qual é o maior impacto que eu posso gerar em 90 dias, eu entrego aquilo dali, depois eu penso no próximo impacto. Isso está balizando várias discussões teóricas que a gente vem tendo hoje em dia, em vários campos, mas que pensar por entregas de 90 dias é muito importante. O curso vai obrigar a gente a pensar nisso, porque o curso tem uma entrega concreta ao final. Tá? O terceiro componente é o componente de entender a cultura da burocracia. Tá? Então, isso aqui é aquela figurinha lá do movimento quebrada em estereótipos. Tá? O estereótipo clássico é que no serviço público, né, eu tenho, e é claro que isso aqui não é uma provocação para Niterói, mas é uma anedota, mas que inspira uma motivação, que é, se eu tenho 100 pessoas, 33 são os empreendedores que estão empurrando o piano, 33 estão ali encostados na parede, vendo o piano ser empurrado, e 33 estão em cima do piano, pulando na porra do piano para que ninguém empurre e deixe o piano onde é que ele está. Tá? Mas o fato é que eu tenho esses vários estereótipos. Para que a gente quebra isso, eu tenho os empreendedores, que são provavelmente vocês, que toparam o desafio do curso, tá? E vão topar. Eu tenho os primeiros seguidores, que é aquele pessoal que não puxa, mas está dentro. Eu tenho um terceiro bloco, que são os comprometidos traumatizados. Esse bloco aqui é o cara que já tentou empreender, apanhou feio e cristalizou ali uma sinapse nervosa de que é melhor não fazer isso porque gera trauma. E é essa conexão neuronal que a gente tem que quebrar, de que é prazeroso transformar e não que você gera trauma e cicatriz para briga com seus colegas. Tem aqui uma quarta camada, que é uma camada que eu não explico, que é como se fosse os zumbis, que são pessoas que, independente da complexidade do Brasil que a gente está, elas conseguem se desconectar, ver tudo no caos, não fazer nada e estar confortável não fazer nada. Eu não sei como é que elas conseguiram ter esse tamanho grau de desconexão com a realidade, com o seu servir ao público, mas eles existem, tá? E eles seguem a manada. Então, quando eu ganho essa galera aqui, eu ganho o resto. E tem um grupo ali que empurra o piano, que pode ser o ganho na loteria, que é um servidor que acha que a sua grande contribuição para a sua vida foi ter passado no concurso público, e detratores, que existem nas suas várias dimensões ideológicos, na saúde existe isso, político-partidários, ou simplesmente eu não gosto daquele cara, então eu não compro as brigas que eles fazem. Então, a terceira coisa é entender que isso aqui é um modelo de transformação com várias camadas. A gente começa com os empreendedores, reverte os traumatizados. Ao fazer isso, eu ganho uma tamanha massa que eu trago os desconectados, porque eu passo a ser a maioria, e com os detratores minimizar o impacto que esse cara gera. Tá? Aqui tem mais detalhes, eu não quero tomar muito tempo de vocês, mas eu falei de 3 dimensões, tá? A força do empreendedor público, e ele se torna empreendedor e ganha legitimidade ao longo do tempo. A minha capacidade de fazer ciclos de entrega a cada 30 dias, 60 dias, 90 dias, sempre com entregas concretas, e um movimento cultural de empreendedores, seguidores, traumatizados, desconectados e por aí vai. Tá? E aí eu fecho com esse último slide aqui, que é uma das principais ciências da gestão pública, que é a arte de escolher qual a briga que você compra em cada momento. Tá? Eu gosto muito daquela frase assim, que existe uma ciência que é saber qual é a hora de fazer uma ideia chegar, que é você olhar para o teu backlog de ideias, para o teu contexto político, né? E ver qual é o tamanho da janela e falar, vou apostar nessa ideia aqui. Então, a arte de surfar essa janela de oportunidades e a cada 90 dias escolher a ideia matadora, ela é essencial e ela envolve 2 coisas. Um é quanto que a alta liderança apoia aquela ideia e quanto que você tem altas lideranças técnicas, políticas, influenciadores dentro ou fora da prefeitura que vetam aquela ideia. Então, se você está nessa camada aqui,
que não tem nem alguém que banca muito, nem alguém que... mas tem gente que é muito detrator, você está fora, e o que você tem que buscar é o que está aqui em cima, que são ideias que tem alguém político que vai comprar, vai ver aquilo dali como ganho político e que a força de detração de lideranças ela é controlável. Tá? Em outras palavras, e fechando para devolver o Pedro, tá? O surf da janela de oportunidade, que é escolher qual problema público eu vou comprar nos próximos 90 dias, ele tem que ter uma maturidade enorme para separar o que o cidadão precisa qual é a melhor coisa que eu posso fazer nesse contexto possível. Então, é muito mais fácil trabalhar com problemas que já fazem parte de uma agenda política e entregar muito valor nela do que criar uma coisa que existe um grande inimigo político. E a tendência é que, ao longo do filme, você vai sequenciando as suas brigas e os principais empreendedores públicos são as pessoas que tiveram muita sagacidade para sequenciar que briga ele compra a cada trimestre, tendo entregas concretas periódicas, tendo geração de mudança e movimentação cultural e tendo o seu próprio fortalecimento com o empreendedor público e entrega de impacto para a sociedade. Tá? Pedrão, desculpa se eu atrasei um pouquinho, tá? Eu me empolgo com esse tema. Muito obrigado a todo mundo que topou o desafio de participar e participar do curso. A gente está muito, muito, muito engajado e motivado com essa iniciativa. Obrigado, André. Não, foi excelente sua fala. Pessoal, guardem aí esse último ponto do André, o que ele colocou sobre janela de oportunidade. Isso vai ser importantíssimo para o nosso início do curso. Mas para a gente dar sequência, eu vou passar agora a fala para a Isabela Valejo, para trazer um pouco desse contexto diretamente aplicado na saúde. Isa, a fala é sua. Oi, pessoal, tudo bem? Prazer, Isabela Valejo. A ideia é que eu consiga aterrissar um pouquinho para o nosso contexto de saúde, isso que o André falou e o que a gente vai ver dentro do curso. Só para fazer aquela pergunta que todo mundo faz. Vocês estão vendo a minha tela no modelo projeção? Sim? Então tá bom. Então, só para contar um pouquinho, né, como o Pedro até já contou e falou de maneira tão apaixonada, a gente trabalha com saúde tem um bom tempo. Teve a oportunidade já de trabalhar tanto em unidades assistenciais, de todas as formas, Estado, município, governo federal, órgãos reguladores e por aí vai. E a gente tem um carinho enorme, uma paixão enorme por discutir saúde. E dentro desse ambiente, dentro, acho que dessa trajetória, a gente teve a oportunidade de organizar o nosso conhecimento de saúde dentro de um frame que a gente fala, ok, saúde tem diferentes camadas, diferentes formas de atuação, diferentes formas da gente trabalhar e problemas e desafios vinculados a elas, mas como é que a gente enxerga a saúde, né? Então, a gente sabe que existe uma visão lá da equipe que faz a gestão da política pública de saúde, que entende a necessidade da população, que desenha quais são as políticas, os programas. A gente tem uma equipe que orquestra a execução de todos os serviços de saúde, que fazem regulação, que definem perfil assistencial das unidades. E a gente tem efetivamente essa parte de execução dos serviços de saúde, onde a gente traz a discussão de promoção e prevenção e tratamento da saúde. E por baixo disso, né, por trás de todo esse pensamento de saúde, dessa orquestração e da execução do dia a dia, a gente tem uma camada também que é super relevante de suporte, que apoia o dia a dia. Então, a gente sempre brinca, né? Se não tem um medicamento, você não presta o seu serviço bem. Se você não tem um equipamento que funciona, o nosso paciente não vai ter acesso a um exame. Então, a gente também olha sempre de maneira muito clara essa camada, né, de diagnóstico, abastecimento, serviços de suporte e de gestão. E a gente sabe que uma secretaria de saúde, né, mas não só a secretaria, mas um serviço de saúde, ele vai ter uma boa execução, ele vai conseguir prestar serviços de qualidade, ele vai conseguir trazer acesso à população a partir do momento que ele consegue orquestrar e organizar todas essas diferentes camadas. E aí, o que isso ajuda no nosso dia a dia, né? Mas por que eu tenho que saber? Como é que a gestão desse serviço de saúde, ela pode nos ajudar? E aí a gente começou a pensar assim, ok, essa é a visão do todo. Mas quando você vai
empreender algo em saúde, o que faz sentido ou quais são os nossos principais focos e como fazer isso. E aí a gente começou a ver que existe um tripé muito claro que a gente precisa trabalhar. E se a gente desequilibrar em alguns desses momentos, nesse tripé, né, a gente não vai talvez gerar tanto resultado ou não vai conseguir prestar o melhor serviço a toda a população, como é o nosso sistema universal. E aí, então, nesse tipo de debate, a gente sempre traz uma discussão de como é que, claro, a gente garante a qualidade do cuidado, como é que a gente traz o acesso para a nossa população, mas como a gente garante um custo-efetividade e a eficiência dos serviços que a gente está prestando. Então, se você amplia muito a qualidade, mas você restringe o número de pessoas que têm acesso, você não está tendo um serviço de saúde equilibrado. E sempre quando a gente vai pensar em empreender transformações em saúde e como gerar os melhores resultados, a gente fica atento nesses 3 pontos que são muito relevantes. E aí, pensando um pouquinho do nosso curso e pensando, né, um pouco no que o André comentou, a gente sabe os nossos desafios em saúde, né? Vamos pegar um exemplo de um hospital. A gente tem, normalmente, tá, gente? Os nossos PS lotados, uma baixíssima resolutividade, um problema de referência e contra-referência, a gente tem uma baixa produção assistencial, então são desafios enormes, a gente tem problemas de infraestrutura e por aí vai. E aí a gente começa a ver que se quiser abraçar o mundo, a gente talvez vai cair naquele conto da paralisia do planejamento, né? Eu preciso deixar tudo perfeito, eu preciso planejar tudo para alcançar um resultado. E o que a gente começou a ver é que não, existem alavancas, como o André falou, que podem ser trabalhadas e que aos poucos vão gerando valor e vão mobilizando as pessoas que estão dentro das nossas unidades. E aí, a gente precisa entender quais são essas principais alavancas, quais são os pontos que a gente pode melhorar dentro das nossas unidades, dentro dos nossos serviços, e qual é a melhor forma de fazer isso. E aí, não pensar, a gente sempre brinca que você vai ter um foguete na primeira vez que você fizer algo. Na verdade, você pode ter um patinete, mas ele já melhorou o dia a dia e ele já mostrou que o esforço vale a pena e ele já está mostrando para onde você quer chegar. Então, esse é um ponto bem relevante que a gente sempre debate. E esses ciclos de evolução, eles realmente vão conquistando as pessoas, vão mostrando que o dia a dia pode ser melhorado, que você consegue gerar resultado tanto para os profissionais de saúde quanto para os pacientes. E é assim que você vai girando essa chave, fazendo melhoria a melhoria e gerando resultado a resultado. E aí, eu trouxe um case aqui para vocês de um hospital. E a gente trabalhou a gestão de leitos nesse hospital. Ele é um hospital bem grande, então a gente até colocou, ele tem 11 andares, 5 UTIs, um pronto-socorro que normalmente está com uma lotação de 200% e uma unidade de trauma. Então, ele é um hospital referência no estado que a gente trabalhou. E a gente viu que as pessoas ficavam muito tempo dentro daquele hospital, o tempo de permanência era altíssimo, a gente tinha uma baixa resolutividade, a gente ficava com o paciente vários dias sem agregar valor ao cuidado dele, e a gente percebeu que algumas alavancas ou algumas ações pequenas gerariam muito resultado. Então, a gente começou a entender quais eram esses pontos, né? Quais eram esses pontos nevrálgicos, os problemas desse hospital, quem eram as pessoas que a gente precisava engajar e criar capacidade nelas, e como é que a gente poderia melhorar a rotina desse hospital. Então, a gente teve uma primeira solução, que foi uma solução do Kanban. A gente automatizou de maneira super simples como eles faziam a gestão das pessoas que estavam internadas e como é que eles controlavam quais eram as pendências, qual era o próximo passo de cuidado do paciente, qual era o tempo de permanência, qual clínica estava mantendo mais dentro da unidade ou dentro do PS e tudo mais. E aí, box a box, eles conseguiam olhar quem eram as pessoas internadas, por quanto tempo elas estavam lá e qual era a principal pendência ou que precisaria ser feito para a gente já levar ela para o próximo passo do cuidado.
Além disso, a gente estruturou um guia de rotinas da gestão de leitos, que é entender durante o seu dia qual é o papel de cada ator e o que ele precisa fazer. Então, a gente desenhou alguns processos, definiu as responsabilidades, trouxe qual é o papel, o que deve ser feito, onde deve ser preenchido. Então, padronizou a forma da gestão de leitos também. Isso não virou um sistema, isso não precisou de um investimento altíssimo. Foi um trabalho de colocar todo mundo da gestão de leitos para conversar e para entender qual era a melhor forma de organizar, unir e todos os processos de regulação interna. Da mesma forma, a gente também construiu uma plataforma que mostrava quais eram os leitos sendo utilizados, quem eram os médicos, quanto tempo as pessoas ficavam, e isso trazia uma visão de planejamento das internações e dos próximos dias dentro do hospital. Da mesma forma, a gente conseguia ver leitos que estavam bloqueados por conta de manutenção, e então a gente começou a também trabalhar de maneira bem efetiva a utilização desses leitos. E por que eu estou mostrando essas coisas simples para vocês? Porque isso a gente consegue fazer no nosso dia a dia. E são coisas que a gente fazia em pouco tempo junto com a equipe dos hospitais para melhorar o dia a dia deles. Não era um sistema super robusto, eram sim algumas ferramentas simples, free, que a gente tem disponível e que a gente podia utilizar para melhorar o dia a dia de quem está no hospital e para dali dar mais um salto de melhoria, outro salto de melhoria. E aí o outro ponto que eu já comentei, os ritos da regulação interna, né, do hospital. Então, da mesma forma, a gente criou a ferramenta que ajudava a gestão dos casos, a gestão do paciente internado, entender quais eram as pendências, quanto tempo ele estava ficando lá. A gente estruturou o papel de quem fazia a regulação de leitos, a gente criou uma ferramenta para ver a disponibilidade de leitos bloqueados e fazer o planejamento, e da mesma forma a gente estruturou como é que o NIR ia rodar. A partir dessas quatro melhorias sendo implantadas de maneira super rápida, ágil, e nesses ciclos de melhoria e evolução, a gente conseguiu reduzir em 54% o tempo de permanência desse hospital. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que não necessariamente a gente vai empreender coisas super transformadoras, que garantem um resultado, mas que são muito difíceis de fazer, mas vamos pensar quais são aqueles pontos que doem mais ou que a gente precisa começar a trabalhar para ir gerando resultado e dando o próximo passo e dando o próximo passo. A partir do momento que você reduz o tempo de permanência em 54%, você diminui muito o caos, você diminui muito a sobrecarga dos profissionais, você melhora a prestação do cuidado e você otimiza a utilização da sua unidade. Então, o que a gente está trazendo aqui para vocês é uma abordagem, mas também uma forma de ajudá-los a empreender com tudo aquilo que a gente já aprendeu trabalhando com o serviço público. Então, a gente espera que esse curso seja proveitoso para vocês, que a gente consiga trazer capacidade, que a gente consiga ajudá-los a empreender essas transformações, porque a gente sabe que é um leão por dia, que é muito difícil, mas que a gente tem muita capacidade de fazer isso, e quanto mais conhecimento e mais gente junto, pensando nessas transformações, mais rápido e mais fácil a gente gera os resultados. Obrigada, gente, e bom curso para todo mundo. Obrigado, Isa. Eu acho que sua fala foi providencial e eu acho que ela faz um gancho perfeito exatamente para o que eu vou apresentar para vocês agora. Antes de passar, então, para todo mundo que está aqui, a estrutura do curso, como vai funcionar, os módulos, como que vocês podem fazer para se inscreverem, eu deixo aqui a ressalva que, se vocês quiserem fazer perguntas para o André e para a Isa, podem ir perguntando no chat, que depois eu filtro e faço essas respostas. A gente vai ter um momento mais para frente de perguntas e respostas, então entender um pouco melhor as ferramentas que a Isa apresentou, como é que foi esse estudo de caso nesse hospital. Fiquem à vontade e também podem ir colocando as perguntas para não esquecerem aqui no chat sobre a estrutura do curso. Eu vou compartilhar agora a minha tela para vocês, para a gente ir para esse nosso terceiro momento de hoje. Todos veem a minha tela?
Aquele check básico? Sim? Sim? Então tá bom. Pessoal, o nosso programa, então, de capacitação em gestão em saúde, a gente vai trabalhar temáticas que tem muito a ver com isso que a Isabela colocou e com o que o André colocou. Não é um curso onde a gente imagina que vai resolver todos os problemas do hospital e nem a gente vai tratar algo que seja extremamente estruturante. Então, a gente não está falando de uma grande reforma, algo que pode ser muito extensivo, mas como que a gente às vezes consegue resolver os problemas que a gente tem através daqueles ciclos ágeis, como o André colocou, entregando uma parte de cada vez e às vezes com entregas incrementais ao longo do caminho. Então, a Isa colocou alguns exemplos de soluções que podem ser bem simples e que podem já melhorar bastante a vida e a rotina do hospital. Eu acho que nossa ideia é essa, é encontrar pessoas que tenham desafios públicos, que estão vivendo alguns dos problemas, como a Isa colocou, dentro das suas unidades, e a gente vai tentar oferecer as ferramentas certas para que vocês consigam tirar pelo menos uma parte dessas ideias do papel. Nossa expectativa não é resolver todos os problemas, mas é resolver alguns problemas para que vocês ganhem fôlego e legitimidade para seguir esses próximos passos. Retomando pontos que o André colocou e que são princípios que a gente vai trabalhar, então, ao longo da nossa apresentação. A gente vai o tempo inteiro transformar, pensando na questão do comportamento das pessoas envolvidas, quais são os perfis daqueles diferentes servidores, como o André colocou, e servidoras, e como a gente lida com cada um deles, dos mais engajados até os menos engajados, como que a gente trabalha numa lógica de ciclos ágeis de implantação, entregas de valor todo mês, que a gente sabe que dentro de um contexto de saúde pública, as coisas mudam o tempo inteiro. Então, ter entregas ao longo do caminho é fundamental, porque se esse projeto morre no meio do caminho, pelo menos ele gerou valor ao longo dessa trajetória. E isso é fundamental. A gente vai trabalhar questões sobre como que a gente lida com o comportamento dessas pessoas e como que a gente cria estratégias e narrativas para conseguir fazer com que as ideias que a gente quer que saiam do papel, saiam de fato do papel. A gente vai trabalhar bastante o conceito de janela de oportunidade. Então, trazendo esse conceito, como o André colocou, que tipo de ideias que são as mais interessantes da gente trabalhar e desenvolver durante o nosso curso? São aquelas ideias onde tem apoio, tem patrocínio da alta liderança, que fazem sentido para aquelas pessoas que estão ali, que fazem sentido para as equipes que estão inovando, que geram um impacto para o cidadão e para a cidadã, para os pacientes, em última instância, e que não tenha uma forte rejeição de todo o corpo daquela unidade. Quando a gente tem uma combinação desses fatores, então tem apoio das lideranças, tem apoio das equipes, as pessoas querem fazer, elas têm a consciência de que o impacto que aquilo vai gerar, a chance das coisas funcionarem é muito maior. E ao longo disso tudo, a gente vai trabalhar com as dificuldades que tem para poder fazer empreendimentos dentro do setor público e dentro da saúde pública. Então, a gente vai trabalhar com essas equipes para que elas consigam levar essa agenda de implantação até o final e próximos ciclos, mesmo após o curso, que eles também possam sair do papel. E aí, pessoal, antes da gente começar e eu apresentar a estrutura toda para vocês, eu vou fazer aqui uma enquete e eu vou dar para vocês 30 segundos para vocês responderem quais desses fatores vocês acham que são os mais importantes para um projeto dentro do setor público, dentro da saúde pública, eles darem certo. Vai chegar na tela de vocês agora. Podem responder até 3 opções, pessoal. Chegou na tela de vocês? Faz um joinha aí para mim, por favor. Pedrão, só um aviso da mensagem que saiu. Fala um pouquinho mais perto do microfone que o teu áudio está baixo. Deixa eu tentar fazer assim. Tá melhor agora, André? Melhorou um pouquinho. Acho que ainda pode melhorar um pouquinho mais. Deixa eu ver se eu tirar aqui, ver se vai ficar muito aberto. Como que tá assim? Melhorou ou piorou? Acho que você segurando fica melhor. Então tá, peraí. Vamos lá, vou tentar falar no meu tom de voz mais alto. Tá? Se estiver muito baixo, Isa, faz assim com a mão, que você está direto na minha tela e eu consigo te ver. Vamos lá, hein, pessoal? Mais 10 segundos para terminar de votar. Vou dar até mais 15, vai? Para vocês avaliarem bem.
pessoas ainda estão respondendo aqui. Não precisem se envergonhar, não tem certo, não tem errado. Vinte segundos para a gente finalizar a votação. Quem votou, votou. Quem não votou, não vai votar mais, hein? Quase todo mundo já votou. E é isso. Encerrando. Vamos ver aqui. Vou passar para vocês, compartilhar os resultados aqui. Todo mundo consegue ver nas suas telas como que saiu? Bom, a gente vai acelerar projetos aqui e eu acho que essa percepção de vocês, com base nas vivências que vocês tiveram, elas são realmente muito interessantes. Olha, a gente vê que a equipe estar engajada no projeto foi o nosso grande campeão. Ter as pessoas certas ao nosso lado é fator fundamental para que a gente consiga empreender essas transformações dentro da saúde pública. E eu concordo com esse ponto de vista, tá? Eu acho que fazer inovações, fazer transformações dentro do setor público não é um esporte individual, é um esporte realmente coletivo. E tem dias que a gente vai estar bem, tem dias que a gente vai querer jogar tudo para o ar, então ter uma equipe que acredita no potencial daquele projeto é fundamental. Queria ressaltar até aqui os nossos 2 pontos principais que também tiveram uma excelente votação das pessoas, é o apoio oficial das lideranças. Eu acho que se conecta mais forte também com o que o André colocou sobre a janela de oportunidade. Dificilmente a gente consegue fazer essas implantações sem o apoio das lideranças. Em alguns casos, a gente pode sim fazer coisas mais simples, mais rápidas, mais incrementais, para a gente exatamente ganhar o apoio dessas lideranças ao longo do caminho, e assim a gente consegue dar passos maiores, projetos maiores, e consegue mais visibilidade para conseguir fazer isso acontecer. E o nosso terceiro lugar foi o custo-benefício das soluções adotadas. Então, eu acho que é ter uma visão, eu interpreto esse ponto como uma visão bem realista do que é que a gente tem disponível para investir naquilo e o quanto que aquilo vai nos trazer. Enfim, eu acho que isso se conecta bastante com o que nós vamos fazer nesse nosso curso daqui. Como eu passei para vocês, gente, desde o início, o objetivo dessa nossa formação vai ser desenvolver capacidade de gestão de pessoas nos servidores municipais da saúde, e isso vai ser atrelado à melhoria do desempenho dos serviços públicos de saúde de Niterói. Esse vai ser um curso, nem precisa ler todos os pontos que estão aqui, mas é para a gente demonstrar como ele vai ser. Ele vai ser feito toda à distância. As interações elas vão acontecer em modelo online, ao vivo, como a gente tem agora. Em alguns casos, vão receber pílulas de conhecimento digital para ajudar vocês no que vocês precisam de fazer ao longo do caminho. A gente sabe que vocês têm uma rotina bastante complicada. Eu vou passar o cronograma para vocês. Então, a gente vai ter alguns momentos de encontro. Desses encontros síncronos, digamos assim, mas a expectativa é que nos mais longos eles vão demorar 3 horas, mas durante as outras semanas de mão na massa eles vão ter 2 horas, tentando atender sempre que possível as próprias rotinas das equipes participantes. Os participantes eles vão receber uma entrega de um material físico para poder apoiar no desenvolvimento das atividades que vão acontecer digitais e à distância. E tem algumas questões que vão ser importantes para a gente trazer aqui na nossa jornada de aprendizagem. Como vocês próprios colocaram, o curso, ele é um dos fatores mais importantes para a gente tirar essas ideias do papel é ter uma equipe engajada. Então, todas as nossas inscrições, elas vão acontecer em equipes que podem variar ali entre 3 até 7 participantes. Então, combine com seu grupo antes e mande uma inscrição só e não 4, 5 inscrições, cada uma mandando individualmente. E a inscrição ela é bem simples, basicamente tem o nome das equipes, os cargos que elas ocupam. Com mais multidisciplinar a equipe, maior a chance de êxito do projeto. E a inscrição é sobre um desafio.
qual problema público vocês querem resolver? O que está acontecendo dentro das rotinas de vocês que não está funcionando bem e que vocês gostariam de resolver? Qual valor que vocês querem gerar? Basicamente é isso, a gente vai disponibilizar para vocês já no final desse nosso webinar de hoje o link de inscrição, vou jogar ali no chat também para vocês já se inscreverem, mas é isso, que desafio vocês querem resolver e quem são as pessoas que vão estar com vocês nesse desafio. É importante que todas as pessoas elas façam parte de uma mesma unidade. Então, por mais que diferentes unidades possam ter problemas semelhantes, a gente sabe que o nível de engajamento tende a ser bem maior quando aquelas pessoas estão próximas ali. Elas vivem e vivenciam e sentem aqueles problemas iguais, o interesse delas e o engajamento delas em resolvê-lo é maior, como vocês mesmos colocaram. Então, como que vai ser a nossa jornada, gente? Nós estamos aqui na nossa pré-formação, então, nós vamos ter as inscrições, vamos mandar para vocês. As inscrições elas vão ficar abertas até na quarta-feira da semana que vem e 5 equipes vão ser selecionadas. Essas 5 equipes vão passar pelo seguinte caminho de formação. A gente vai ter uma primeira formação teórica, mas com uma carga prática grande, no dia 24/9, das 14 às 17, onde a gente vai explorar 3 tópicos. A gente vai fazer uma imersão nesses desafios que foram apresentados, nesses problemas públicos que vocês escreveram, e a gente vai fazer discussões entre eles para a gente poder entender qual é o ponto, com as informações que a gente já tem, com as ferramentas de exploração que a gente vai apresentar, que a gente vai resolver. Qual é o problema exato que a gente vai enquadrar para a gente resolver ao longo do curso. E aí, a partir desse problema que a gente, então, enquadrar, colocar ele dentro de um escopo, a gente vai, então, para uma segunda fase, que é a fase de prototipação e solução. A gente vai passar conceitos de como que a gente, então, prototipa e testa ideias para resolver esse problema que a gente priorizou anteriormente. E a gente vai para uma segunda aula, que não é no dia 24, vou até trocar aqui, é no dia 1º. Vou até colocar aqui já de uma vez. No dia 1º/10. A gente vai ter uma segunda rodada dessa aula teórica com os grupos, onde, então, a gente vai ver o que vocês prototiparam de uma semana para outra, quais as ideias vocês testaram, para ver aquela que tem maior viabilidade. E, a partir desse entendimento que a gente tem através da prototipação, de o que dá mais certo, o que não dá mais certo, reduz a nossa chance de implementar uma solução que ela tem chances de morrer antes mesmo de sair do papel. A gente vai, então, fazer discussões para a gente montar um mapa de entregas. Basicamente, a gente entender, então, qual solução tem melhor janela de oportunidade para implementar e o plano de ação que a gente vai trabalhar em cima dele. Quem vai fazer o quê, quais vão ser os responsáveis. E depois desse nosso dia ali, início de outubro, a gente, ao longo do mês, vai ter 4 encontros, 1 por semana, e cada uma dessas 5 equipes selecionadas, elas vão ser assistidas por um mentor. Elas vão ter diferentes mentores, em alguns casos, se a temática for a mesma, pode ser o mesmo mentor. Todos os mentores e mentoras são pessoas que trabalharam nos contextos que vocês apresentarem no desafio, e a ideia é que eles possam ajudar vocês a resolverem os problemas de tirarem as soluções do papel. Porque eu nunca consegui passar por nenhum projeto, por nenhum órgão de saúde, por nenhuma das iniciativas que eu já fiz no hospital, onde tudo correu tranquilo, tudo passou bem, não teve nenhum problema, correu liso. Não. A realidade ela é muito mais dura e vocês que já tentaram fazer as coisas saírem do papel e já tiraram coisas do papel sabem. Acontecem problemas técnicos, políticos, comportamentais e a ideia desses mentores é ajudarem vocês a destravarem os problemas que vão acontecer ao longo do caminho. Ao final desses nossos períodos de implantação, a ideia é que ao longo de um mês, ao longo do mês de outubro, a gente consiga chegar no outro lado, no final do mês, com pelo menos essa solução, essa primeira solução resolvida e as ideias do próximo ciclo já planejadas também. Então, é um primeiro ciclo curto que a gente vai acompanhar com vocês nessa nossa operação assistida. No início de novembro, então, a gente vai ter 3 momentos, né? Um deles é para a gente ver os aprendizados que a gente teve, o que deu certo, o que deu errado, o que pode ser diferente dali para frente. A gente vai ter uma parte de carga teórica sobre indicadores e metas, o que a gente mensura, para a gente conseguir chegar em resultados, como a Isabela apresentou, impactantes
da redução dos 54%. Então, trabalhar a mensuração dos resultados dessas nossas iniciativas é muito importante, tanto para a gente ver o impacto que o nosso trabalho teve, tanto quanto a gente ganhar forças e credibilidade para ir para passos maiores e soluções maiores. A gente vai ter um segundo momento onde a gente vai apresentar esses resultados para as lideranças que estão presentes aqui, que estavam presentes, fizeram a abertura desse nosso evento, o que deu, o que não deu, o que nós aprendemos, e planejar quais seriam os próximos ciclos de transformação, quais vão ser as próximas soluções a serem implantadas, uma vez que o curso acabar. Ao final, a GG vai fazer uma avaliação com vocês, depois de 2 meses, para ver o que absorveu, o que não absorveu, o que andou, o que deu certo e o que não deu certo. A linha lógica que a gente vai seguir do curso, gente, é essa. As inscrições, então, elas abrem hoje. A gente já vai enviar isso para vocês ao final da nossa conversa. E a gente espera poder apoiar aquelas pessoas que têm esse empreendedorismo público na veia a tirarem essas suas vontades do papel. Então, podem escrever tanto projetos ou ideias que estão em andamento e vocês querem acelerar, tanto ideias que já estão na cabeça de vocês há muito tempo, problemas que vocês venciam há muito tempo. Agora é a hora de vocês tirarem isso do papel. Pessoal, é isso que eu queria trazer aqui para vocês. E agora eu vou abrir para o nosso período de dúvidas. Deixa eu ver aqui o que vocês colocaram. Beleza. Pessoal, enfim, queria trazer para vocês primeiro. Vocês têm alguma dúvida sobre como vai funcionar esse programa? Dúvidas sobre o que vão ser a mentoria? O que é esse desafio? Dúvidas sobre como que isso aconteceu com a Isabela? Eu vou abrir para todos os presentes daqui para poderem colocar aqui no chat, nos próximos minutos, quais são as dúvidas que vocês têm. E aí, na medida do possível, eu vou resolver. Mas podem colocar também perguntas das experiências da Isabela, do André, que eu chamo eles aqui e eles respondem para vocês também. Tudo tranquilo, nenhuma dúvida? Vão encarar isso direto assim? Vamos lá, vamos fazer, vamos colocar, vamos empreender. Por mim está excelente. Ó. Eu vou jogar aqui já no chat de uma vez, Daniel, o formulário de inscrição. Pode ser? Pessoal, o formulário de inscrição está aqui, mas o pessoal da escola também vai enviar para vocês por e-mail o link de inscrição, lembrando também para vocês depois. Dúvidas sobre como que vai funcionar a inscrição, vocês podem entrar em contato com a escola, podem entrar em contato com a gente, que a gente vai passar isso tudo para vocês depois. Vou resolver aqui algumas das perguntas que estão aparecendo. Vou responder uma a uma. Primeiro, Madrilane, como serão escolhidos os desafios? Vou até apresentar aqui para vocês minha tela de novo, para passar brevemente pela escolha desses desafios. Opa. Olha, os principais critérios que a gente vai trazer são esses daqui. São muito alinhados ao contexto da janela de oportunidade que a gente falou. Então, são desafios que estão alinhados com as prioridades das lideranças. Isso é muito importante para que ele tenha apoio político, para que ele saia do papel. Desafios com potencial de engajar os servidores e servidoras envolvidos direto ou impactados pelas soluções que serão desenvolvidas. Desafios que têm condições de serem escalados e trabalhados em etapas fracionadas com entregas de valor ao longo do caminho. E eu acho que tem muito a ver com essas ideias, como a Isabela colocou. E, por fim, a multidisciplinaridade dessa equipe, dentro de uma mesma unidade, mas que possam ter pessoas com competências complementares. Alguém que tenha uma ótima capacidade de diálogo, alguém que tenha uma boa capacidade de empatia, alguém que conheça a realidade dos usuários que estão vivenciando aquele problema público a ser trabalhado, alguém que entenda um pouco mais de design, alguém que entenda um pouco mais de gestão, um pouco mais de TI. Quanto mais multidisciplinar essa equipe engajada em resolver esse problema, melhor.
Deixa eu interromper aqui a tela para passar para a próxima pergunta. Mas ficou claro para você, Madrilane? Me dá um ok aqui depois, se ficou bem respondido. A inscrição será individual ou por unidade hospitalar? Ela não será nenhuma nem outra. Você pode ter mais de um projeto, mais de uma iniciativa, mais de um desafio inscrito de uma mesma unidade hospitalar, tá? Então, uma mesma unidade hospitalar, ou mesmo uma unidade que não seja hospitalar, alguém que seja na Secretaria de Saúde, por exemplo, pode escrever mais do que um desafio, tá? E nesse desafio, o importante é que a equipe que vai estar atrelada a ele seja dessa mesma unidade. Então, o que não vale é uma equipe composta de um hospital A, um hospital B, um hospital C, um hospital D, formando uma mesma equipe para o mesmo desafio. Não, o importante é que elas sejam da mesma unidade institucional. A inscrição ela vai ser, então, por equipes, e aí combine com a sua equipe, para que uma pessoa não mande o formulário e a outra pessoa não mande o formulário com a mesma equipe, para a gente não resolver duas vezes. Defina quem vão ser os participantes e combina de uma das pessoas fazer a inscrição. Foi o pessoal que está lá no Agamon, que tem um grupo de pessoas que está lá. Estou vendo aqui a tela de vocês. Ficou claro para vocês, pessoal, que estão aí na mesa? Sim? Estou vendo que vocês estão vendo. Beleza. Ok. Então, pode escrever mais de um desafio daí, tá? Com mais equipes daí, o importante é que as equipes, todas elas façam parte daí. Deixa eu ver mais algum. Isabela, experiências anteriores, quando mapeando desafios, havia uma tendência dele já vir encaixado em uma solução ideal. Você poderia comentar um pouco sobre isso? Sim, Isabela. A ideia, pessoal, é que mais do que uma solução que vocês querem escrever, é um problema público que vocês querem resolver. Dentro da nossa parte teórica, a gente vai trabalhar exatamente prototipação. E isso é muito comum, principalmente para quem tem esse perfil de empreendedor público ou de empreendedora pública. Quer resolver, e às vezes ela já vivencia aquele problema há tanto tempo, que ela já tem, muito mais que o problema, ela já tem a solução que ela quer tirar do papel. Então, no curso a gente vai dar um leve passo atrás e vai entender um pouco melhor o que é esse problema, o enquadramento dele. Porque a gente vai trabalhar ferramentas junto com vocês para, quem sabe, acharem outras maneiras e outras soluções de solucionar esse problema que possam ter melhor janela de oportunidade, que sejam mais rápidas, mais baratas, ou que tenham mais apoio da liderança, mais apoio e engajamento dos demais servidores. Então, na hora de vocês inscreverem, vocês não vão escrever uma solução, vocês vão escrever um problema. E vocês podem ser o mais explícitos possível na hora de vocês escreverem esse problema. Não precisa já colocar o problema e como você pretende resolver esse problema. Pode ser o problema puro e simples e os impactos que esse problema traz para a sua unidade. Então, olha, o problema público que a gente vivencia é esse, e ele traz esse impacto negativo para a gente. É isso que vai ser importante na hora de trazer na inscrição. Durante o curso, a gente vai pensar e, claro, vai considerar as ideias que vocês têm de solução, obviamente, mas a gente vai trabalhar outras possibilidades de testar e prototipar essas ideias que vocês já têm, para ver se elas são as melhores mesmo, ou se a gente segue por outro caminho. Ficou claro, Isabela? Beleza. Então, tá bom. O Rodrigo terá o TCT ou portfólio ao final do curso? Eu tenho uma dúvida só aqui, Rodrigo. O portfólio, no caso, você quer dizer das soluções, do que foi rodado, de cada um dos projetos, quase como um estudo de caso dessas implementações, ou os conteúdos teóricos que vão ser trabalhados aqui? Esclarece para mim, por gentileza, essa pergunta aqui no comentário, que aí eu respondo ela melhor. Fiquei na dúvida de qual das duas que seria. Podemos já entrar com o tipo brainstorming invertidos ou outras soluções na inscrição do projeto? Ou outros tipos de ferramentas? O brainstorming invertido, Júnior, seria para a gente... Vocês estão pensando em outras soluções? Eu acho que o que eu recomendo para vocês é pensarem nos problemas públicos que vocês querem resolver, mais do que nas soluções para eles serem resolvidos. E aí pensa nesse problema, o quanto que ele é agudo, o quanto que ele dói e incomoda as lideranças de existir, o
quanto que isso desperta interesse dessas lideranças em querer resolver essa dor. Até que ponto essa dor é uma dor também dos demais ou é uma dor só sua? Eu acho que é esse o pensamento para a inscrição. E aí, durante o curso, a gente vai trabalhar várias ferramentas de ideação e de prototipação para a gente poder enquadrar a melhor maneira de resolver essa dor. Beleza, Júnior? Ficou claro? Então tá bom. Bom, Rodrigo, como você não colocou aqui as suas dúvidas de novo, eu vou até tentar responder um pouco do que a gente vai ter e quais são nossas expectativas. Daniel, em algum ponto você também pode me complementar, tá bom? Ao longo do curso, todos os participantes que forem receber, eles vão receber um material de acompanhamento. Vai ter um design específico feito sob medida para vocês, né? Quase como que se vocês estiverem aqui. E nesse material, ele não é uma apostila. Ele é, de fato, uma ferramenta de trabalho, onde ali vão ter algumas das atividades que a gente vai trabalhar e ele vai servir como uma complementação do próprio curso. Então, ali tem informações que têm a ver, sim, com o conteúdo que a gente trabalhou, mas ele não é uma apostila densa e técnica, ele é um caderno prático que tem os principais insights. Então, a gente vai ter uma aula que é de prototipação. Ali a gente vai ter uma página falando sobre os principais pontos, maneiras de fazer a prototipação, e depois vai ter o template no próprio caderno para ajudar vocês a montarem esse plano de testes ali dentro. E aí, depois, nas nossas aulas virtuais, a gente vai trazer e conversar com esse material de apoio que vocês tiveram. Ao final do curso, todas as nossas aulas, elas ficarão gravadas e elas serão disponibilizadas na escola. O Daniel manda para vocês, mas vai ficar dentro do Moodle da própria escola. E, por fim, a ideia é que nessa parte que eu chamei ali pós-mentoria, né, a gente vai ter, sim, um estudo de caso do que deu certo, o que não deu certo, montado pela gente em parceria com cada um dos grupos, tanto no sentido do que não deu certo tecnicamente da solução, o que falhou, o que não falhou, dos outros contextos que podem ter atrapalhado, os aprendizados que a gente teve e também os resultados que foram alcançados. Então, a gente vai ter esse conjunto. Então, acabei respondendo todos os pontos. A ideia é que sim, e que esse portfólio de resultados, ele seja apresentado para o próprio secretário, para a equipe da Secretaria da Saúde e para todos esses que fizeram a abertura de hoje. Cada participante do grupo receberá o material. Sim, todos os participantes vão receber o material individual, até porque estamos em período de pandemia, não é bom compartilhar o material físico. Todos vocês vão receber um material e a gente vai ter algumas das ferramentas e exercícios, elas vão ser digitais. Então, elas servem como um reflexo do que está no caderno, no próprio material. E aí, vocês vão poder, por exemplo, na hora que a gente fizer um mapa de entregas, vai ter os participantes, cada um deles vai sair com uma etapa, a gente vai construir isso aqui, online digitalmente. E aí, para o seu próprio material, você vai trazer aquelas atividades que ficaram sob sua responsabilidade. Eu vou até puxar uma fala lá do início, que o Daniel colocou, gente. Esse curso, muito mais do que ser um trabalho extra do que vocês têm, eu acho que a ideia é que ele seja uma alavanca para esses desafios que vocês já vivenciam ou já estão tentando implementar na realidade de vocês. Ele é mais para ser esse grande empurrão e esse apoio que vocês precisam do que uma tarefa extra, um peso extra que vocês carregam ao longo do curso. Como o secretário Rodrigo colocou, é o aprendizado mão na massa. Ficou claro, Flaviana, sobre o compartilhamento de materiais? Sim? Beleza. Algum número de participantes por grupo, pessoal do hospital, pode ser de 3 a 7 pessoas por grupo. Lá no formulário, vocês podem preencher só 3, deixar o resto em branco, ou podem preencher os 7. O que é o importante? Trazer no caso do exemplo de vocês aí, Agamon, que os 7 façam parte daí. Porque juntos tem que todo mundo vivenciar as mesmas dores. E a gente já viu que quando tem gente de diferentes grupos, mesmo sendo parecido, cada um vai olhar para o seu umbigo e tende a gerar um desengajamento ao longo do caminho. Todo mundo junto,
vivenciando o problema, vivenciando as soluções e aprendendo junto e tendo prazer de ver aquele problema ser resolvido, faz com que a gente consiga ter um engajamento muito maior. Bom, eu acho que a gente esgotou a maioria das perguntas. Se alguém tiver alguma, pode colocar. Eu vou abrir aqui a fala para o Daniel só para explicar como que vai funcionar a plataforma que o curso vai rodar. Pode falar, Daniel. Gente, é que o curso, as reuniões vão ser através de Zoom e tal, as aulas também. Agora, o curso, ele vai estar todo estruturado dentro da plataforma da Escola de Governo. Então, eu mandei aqui no chat o link do site da Escola de Governo. Vou mandar aqui de novo, porque às vezes pode ficar perdido. Mas é importante que vocês já de antemão se cadastrem lá na plataforma. E aí, depois que for feito o processo seletivo, vocês vão receber um link para vocês ingressarem lá no curso via plataforma. Lá o curso fica estruturado com as aulas, com material de apoio, com os links para vocês participarem. Então, tudo vai ficar lá, tá bom? É muito importante vocês se cadastrarem. Tem uma pergunta aqui, Pedro, sobre equipes de hospitais diferentes. A gente, na discussão sobre... Acho que o Pedro pode complementar, mas a gente está... quando a gente discutiu esse curso, a gente pensou que seria melhor formar equipes por unidade. Porque muitas das vezes, se você mistura pessoas de unidades diferentes, você não consegue ter um desafio comum e aí o grupo trabalha com muita dificuldade. E aí o grupo acaba funcionando para resolver um desafio de uma unidade e a parte de outra, o pessoal que é de outra unidade fica só apoiando. Então, é sugerível que as pessoas montem grupos diversos, com pessoal administrativo, com o pessoal da enfermagem, montem grupos diversos de uma mesma unidade. Aí, Daniel, vou até complementar aqui a sua fala respondendo ao José. A ideia é essa mesmo. E aí vamos supor que diferentes unidades têm um problema comum. Vai ser mais rico se as duas fizerem duas inscrições, uma com um grupo de cada uma das unidades, e a gente vai ter durante a formação trocas entre um e outro, mas com mais de uma pessoa tentando resolver aquele desafio daquela unidade. Então, pode, inclusive, ser selecionado um desafio que seja extremamente semelhante, que aconteça em duas unidades, e esses dois sejam selecionados para participar da formação. Mas aí façam duas inscrições, um para cada um. O fato de ser o mesmo problema público a ser resolvido, ele não vai ser um fator limitador da inscrição. Podem ser selecionados o mesmo desafio em instituições diferentes, com equipes de cada uma dessas instituições. Beleza, José? Gente, ok. Obrigado, José. Acho que é isso. Eu estou bem animado para começar essa formação. O link já está disponível de novo para vocês fazerem a inscrição. A gente já jogou aqui no chat. Se ninguém tiver nenhuma dúvida mais, eu vou encerrar. Na sequência, a gente já vai subir o vídeo dessa nossa gravação daqui. Vai ser disponibilizado para todos vocês. Eu estou torcendo para que venham problemas bem interessantes para a gente resolver juntos. Eu estou torcendo para que a maioria de vocês participe. Eu acho que nós tivemos um nível de engajamento muito grande. Ninguém saiu da live no meio do caminho. Nós estamos com um grande contingente de pessoas que está aqui conosco até o final. E eu acho que isso é um sinal excelente já daquele prelúdio que o Rodrigo colocou para a gente. Tem muita gente boa aqui e eu quero que essas pessoas que são excelentes façam a inscrição, participem da formação e estamos juntos para resolver esses problemas públicos de Niterói. As inscrições elas vão até quarta-feira da semana que vem e a gente vai divulgar o resultado já na sexta-feira. Então a gente vai ter quinta e sexta para poder fazer essa avaliação. Tá bom, Denise? Então vocês vão ter de hoje até quarta-feira. Bom,
Na sequência, a equipe da escola vai mandar para vocês um e-mail com essas informações adicionais. Dúvidas que surgirem, vocês podem tirar por lá. Queria agradecer muito o tempo e a participação de todos vocês. Daniel, você tem alguma fala, algum ponto final? Não, só agradecer a todos vocês e dizer que a gente vai mandar esse e-mail e vai com um formulário para inscrição. Assim que a gente tiver o link desse webinar gravado, a gente vai enviar também. A gente vai também pedir para o André, para a Isabela, se puderem nos disponibilizar as apresentações. Muita gente está pedindo, aí a gente manda por e-mail também para todos vocês. A gente pede também para vocês divulgarem, fazer isso circular, fazer esse link circular entre os setores da Secretaria de Saúde, da Fundação Municipal. A gente ter um curso muito proveitoso. Bom, obrigado a todos, obrigado Pedro, obrigado Rodrigo, secretário, obrigado Marília, subsecretária, tá bom? Tchau. Tchau, gente. Aguardamos as inscrições de todo mundo. Até mais.